Olá, gente, tudo bem? Então, sugeri uma dobradinha. Nós começamos a live às 9, só que como o tema dá o que falar, literalmente dá o que falar, né? Pouco tempo. Então, estou aqui para a gente finalizar, para a gente fazer um fechamento provisório, né? Porque vamos seguir dialogando. Oi, Rosana, já estou te chamando. A gente poder não fechar de uma forma tão bruta, né? Realmente passa muito rápido e ainda mais quando o tema é esse, né? Não estava dizendo dá o que falar, né, Rosana? Então a gente segue aqui com quem pôde e pode continuar, ou que vá chegando a partir de agora e depois, como eu disse, vai ficar tudo disponível. Então, para a gente é, continuar sem aquele corte, né, da live aqui, né, de 1 hora, porque realmente fica ruim, né, a gente fechar, ainda bem que dá para fazer agora esse esquema, né, antes eu acho que não dava, antes eu acho que ficava aquele 24 horas disponível, né, e aí se a gente, eu acho, se eu não me engano, se disponibilizasse uma e emendasse outra, perdia a anterior, eu acho que era assim. Mas, enfim, estamos aqui ainda e a gente estava falando, eu vim trazendo aquele aspecto sexual, né? Que Sim, muitas vezes a mulher, ela não é levada em consideração como um ser que tem desejo, muitas vezes, né? Que também tem a sua libido e precisa se escutar. E aí a Rosana também veio trazendo a questão de como nós mulheres somos educadas já, né? Para não dar vazão à sua sexualidade, né? O quanto isso é reprimido na nossa sociedade. sim. Tá E aí aí, a Simone de Beauvoir, né? O segundo sexo. Nós somos o segundo sexo, né? É a exato. partir desse raciocínio mesmo. É. Nós estamos no segundo lugar, né, com relação aos homens. Aliás, a Uhum, nossa criação como mulher é parte do homem, né? Que a gente uhum, estava dizendo no começo. Tudo que existe de feminino, de feminilidade, foi nos dado, né? Por esse discurso patriarcal. Então, uhum, é bonito mulher de cabelo comprido. Ah, mas uhum, mulher de batom vermelho já não sei, né? uhum, Então, assim, os nossos parâmetros de feminilidade não são nossos. E aí, quando uhum, você percebe uma mulher que desafia esse parâmetro, uma mulher, por uhum. exemplo, que opta por não se depilar, ou uma mulher que vê que roupa não tem gênero, e aí ela utiliza uma roupa que não é feminina, né? Uhum, São as mulheres que estão aí totalmente expostas uhum, à violência, né? As mulheres lésbicas, né, que não respondem à sexualidade conforme o patriarcado. E aí, inclusive, existe aquela violência absurda, né, que é o estupro corretivo, né, como é uhum. chamado, homens que estupram mulheres lésbicas para elas aprenderem o que é ser mulher, Ai, gente, não é? meu Deus. Deixa eu só falar um oizinho para Uhum, Eliana, que eu vi aqui. uhum. Oi, Eliana, linda, quanto tempo não te vejo, eu vi que ela entrou aqui. Ai, que legal. Tão bom, né? Ah, Quando a muito gente vê legal, um foi pessoal, ainda ótimo. mais quando faz um tempo que a gente não vê ou não fala, é muito bacana. Os O Anderson encontros, né? também. O Sejam Anderson também bem-vindos entrou todos aí. novamente. Obrigada pela companhia, pela participação. Haverá outras lives, tá? Com Já fica avisado. certeza. E aí, assim, né? Eu já ia falar, Rô, eu já falo Rô, né? Rô, essa coisa, né? Eu sou agora pensando nesses pequenos sinais, né? Pequenas atitudes, mas que a gente vê onde é que a gente vai sentindo como é que esse machismo vai se impregnando, né? Nas pequenas coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de cortar o cabelo, de mudar o meu visual, né? E, bom, eu danço dança do ventre, né? E aí existe toda uma tradição também em termos dessa etiqueta de quem dança, desse código de quem dança dança do ventre com o Sim, cabelo falamos isso. comprido, que tem toda uma relação aí, né? E aí eu me lembro que eu comentei, eu não sei se foi na nossa live ou se foi em outra, mas eu me lembro que eu falei sobre isso, eu acho que super encaixa aqui também, quando a gente corta o cabelo, nossa, aconteceu alguma coisa, né? É uma tragédia. Vai parar de. Ué, mas o que que houve? Vai parar de dançar?
né? Por quê? O que que houve? O que que aconteceu? Né? E quando não é isso, é aquele olhar assim, como se tu tivesse perdido a tua feminilidade, né? Tu Exatamente. cortou o cabelo, o teu poder foi por água abaixo, né? Então teve Isso. vários momentos eu cortei o famoso Joãozinho, e a gente sempre, se a gente pensa nesse nome, né? Aí Joãozinho, né? faz todo sentido. Então é muito isso, né? A mulher que corta o seu cabelo e que gosta, eu corto porque eu gosto de cortar, eu acho bonito, eu acho feminino, eu acho que É meu, é combina pra mim, é o comigo. meu Eu cabelo. não me acho menos mulher porque eu tenho o cabelo cortado, assim como usa o cabelo comprido, eu acho ótimo se a pessoa gosta, se ela tá feliz, se ela se percebe, se ela se identifica com aquilo, perfeito, né? Que foi Mas o a que nós gente vê, falamos mas também. o que eu fico, só para pegar esse gancho, que eu fico às vezes apavorada, é o nível, o medo, porque como eu corto muito cabelo, eu seguidamente, né, óbvio, agora estamos em pandemia, mas enfim, É, nessa situação em que a gente pode ir livremente num cabeleireiro cortar o cabelo, o pavor que às vezes eu vejo em muitas mulheres, que se cortar um dedo do cabelo é a catástrofe. é A isso pessoa mesmo. chora, a pessoa e a gente vê que isso não é isso também é construção, isso também é esse olhar que vai dizer para a mulher que se ela não tiver um cabelo comprido, esvoaçante, lindo, maravilhoso, lindo, chapado, ela não é atraente, ela não é feminina, ela não tem poder algum, ela é um homem, Ó, ela não é objeto de desejo mais, né? e sobre o cabelo, a gente também precisa sublinhar aqui como que isso fica pior, né? Mais marcado ainda para as mulheres negras, né? Porque aí a gente vai ver não só o machismo, por tudo isso que você Uhum, está dizendo, ser um objeto de desejo, porque você condiz com aquilo que o patriarcado espera de você, mas além uhum, disso, você tem a barreira do racismo, né? Um uhum. cabelo de um jeito ou de Exato, outro jeito, o próprio cabelo afro, o uso das tranças ou o exato, rastafari. exato. E aí as mulheres, muitas vezes, eu tenho várias amigas que já passaram muito tempo alisando o cabelo, sofrendo em salão de cabeleireiro, horas, né? Ó, a Simone de novo. Aí deixa a Usando, Simone vir. usando química, né? Que inclusive faz mal para a própria saúde, além do cabelo, né? Para poder responder positivamente a essa exigência, que além de ser machista, perpassa aí um discurso racista Uhum, absurdo, né? É muito, muito claro, muito nítido. E aí chega uma determinada fase da vida, e aí também eu vou dizer isso agora com alegria, porque também tenho uhum, percebido essas minhas mesmas amigas que passaram por tudo isso agora, voltando para o cabelo afro, uhum, deixando de alisar, uhum, deixando de escovar, deixando de fazer intervenções químicas no cabelo e assumindo o cacho, né, assumindo o cabelo crespo, o cabelo afro. E eu uhum, tenho percebido isso também como um movimento, né? Muitas mulheres se colocando, né, dessa forma, uhum. deixando o alisamento, deixando essas outras intervenções de lado e assumindo aí o seu cabelo. Silvia, um beijo, minha querida. Bom te ver aqui. A Silvia também, eu não sei se ela vai querer escrever aqui, mas ela também tem uma história com cabelo, né? Ela passou Ai, conta por pra uma gente, Silvia, doença. se puder. Vai ser muito A gente está rico. falando, e a gente falou, já falou do cabelo, e a gente falou Uhum, também na outra live sobre o sapato de salto, né? Que foi uhum, polêmico, o salto como mais uma forma de reafirmação dessa uhum, feminilidade, que é negativa para a gente, né? Negativa para a mulher, porque dói, dá problema de coluna, é desconfortável, né? Aperta os dedos, enfim, tudo isso. E a exigência, não só essa exigência cultural que existe com relação ao sapato de salto, mas muitas vezes os próprios empregos, né? As empresas exigem que as mulheres usem o sapato de salto. E aí também como uma representação da feminilidade. Olha lá, a Bia, minha amiga. Bia, um beijo. Tá dizendo que salto é o ó. É isso solta mesmo, o. salto é o É. ó. E aí a Marice disse na outra live, Bia, olha que coisa,
que muitas vezes as meninas da dança do ventre, elas são obrigadas a dançar de salto alto. Imaginem isso, né? É o ápice dessa imposição de Uhum, feminilidade a partir de um sapato, né, de um objeto, para compor um cenário, né, um corpo ali, conforme essas exigências que o patriarcado nos coloca como femininas. E uhum, a exclusão, se você não aceita, se você não acata, ou se você uhum. combate esses discursos, né? Uhum. Isso até é um exemplo que a gente falou na outra live, como a Rô colocou aqui, e só para dar um pouquinho do contexto, né, é justamente a dança do ventre em um contexto, aí geralmente é de uma dança que se dá fora do país, né? Eu dei um exemplo dos Emirados Árabes, que é muito, que é um local onde muitas bailarinas figuram, exercem seu trabalho super digno, artístico, mas que existem exigências, né, em termos da estética que precisam ser levados a cabo, porque senão a gente não dança, não é aceito lá, então tem que ter uma certa idade, um certo peso, um certo biotipo, né? O figurino precisa ser também, né? Ter lá suas particularidades, geralmente É o concurso de são Miss. figurinos mais expositivos, que expõem mais o corpo, expõem mais pele. Aí eu dei esse exemplo, né, do sapato, que é o escarpin, não é também qualquer sapato, é o escarpin, né? Então a gente também falou muito em termos assim dessa que às vezes isso é vendido como a essência, né? A essência da dança do ventre, ou seja, uma essência oriental. Mas como é que a gente vai falar primeiro? O que é a essência, que já tem todo um problema aí, e ainda mais quando a gente pensa nesse local, né? Não, e o Dubai, por próprio nome, exemplo, o próprio nome né? do sapato, Scarpan. Então assim, e esse local, né, Dubai, então um local que foi inventado, vamos dizer, criado justamente também para atender esse público que vai em torno, vai buscar acesso a também a dança como entretenimento, né? Como é um mercado que é movimentado também e que tem, Sim. como qualquer outro, as suas particularidades, né? Mas a gente foi trazer essa questão do sapato justamente para fazer esse link, né, com esse social cultural e esse diálogo entre Ocidente e Oriente aí, Sim. e a gente perceber as relações que E existem, né? toda essa exclusão que vem, né, desses padrões de feminilidade, eles no final das contas servem a quê, né? Servem ao patriarcado, que serve ao capitalismo, né? Porque nos Uhum, coloca sempre numa posição de insegurança. A mulher, ela é naturalmente insegura por tudo isso. Meu cabelo é assim, meu olho é assim, meu nariz uhum, é não sei o quê, minha boca, meu peso, minha bunda, uhum, meu peito, não sei o que lá. A gente fica todo o tempo tentando responder a um modelo que é inatingível. É uma uhum, Barbie, né? A Barbie já está uhum, comprovado aí que ela não poderia existir como mulher, porque o corpo dela não é proporcional, né? Ela não ficaria em uhum, pé. Mas olha, uhum. a Barbie tem mais de 50 anos, ela já fez quantas gerações de mulheres neuróticas nesse sentido? Gente, agora eu tava Intervenções pensando. plásticas, tanta coisa que nos coloca na posição de insegurança. E isso também tem a ver com a libido, que a gente estava falando agora mesmo. Uma mulher insegura não vai se colocar na cama. Uma mulher insegura Uhum, não vai deixar transparecer o seu desejo, aquilo que para ela é gostoso, aquilo que a satisfaz. Porque ela tá sempre precisando correr atrás o cachorro que corre atrás do rabo, né? E eu uhum, queria fazer um comentário agora rapidinho. O Anderson tem uma filhinha, então com certeza a nossa fala hoje aqui, ele tá acompanhando, pensando nisso, né? Para ele ser um pai diferente, né? Porque ele tem uma filha, uhum, né? Pai de menina. Com uhum. certeza isso é muito significativo. Com certeza. E aí a gente volta lá para o que a gente vinha falando, a importância de em lives como essa, palestras, seja o que for, né? Ambientes, espaços que a gente tenha para dialogar, em que se há lá no título mulheres, os homens se sintam contemplados, né?
Eles fazem parte, não é uma live de mulher só para mulher para ficar restrito ao nosso universo, né? Então, Até porque a gente precisa dos homens para essa mudança acontecer. justamente, é a Porque reeducação, né? é a outra metade da população do universo, do Uhum, planeta. A gente precisa que haja um discurso, principalmente antes do discurso, a escuta, né? uhum, A reeducação para a escuta, para que haja uma mudança de postura, né? Não adianta a gente ficar falando só entre nós, que somos completamente conscientes de tudo isso, né, Marice? uhum, A gente uhum, fala, a gente concorda, a gente conta, né? O que aconteceu comigo, o que aconteceu com você. Eu sei que a Bia também aqui, que está aqui, tem várias vivências, né, também nesse sentido. Entre nós. A gente tem que uhum, levar isso também para os uhum, homens, porque eles também fazem parte dessa mudança. Inclusive por eles serem até hoje os donos do discurso, né, para a gente uhum, viver nessa sociedade patriarcal, eles precisam também nos dar esses espaços e absorver o que a gente fala no sentido de reflexão, né? uhum, Para que a gente consiga atingir essa mudança. E aí a gente está falando de mudar uma sociedade inteira no sentido de equidade. Quando a gente fala de equidade, pessoas com deficiência física, que elas tenham equidade, por exemplo, para ir a um show, para andar na rua, para que elas, a gente uhum, fala bacana. Quando a gente fala de equidade com relação aos idosos, todo mundo fala bacana. Quando a gente fala de equidade com relação à mulher, peraí, né? Vocês já estão uhum, querendo demais, não sei o quê. Não é uhum, assim? uhum. Porque é essa outra metade da população que ainda, infelizmente, na maioria, porque se fosse a minoria, a gente nem precisaria estar fazendo essa live, né? A Uhum, maioria é resistente, né, uhum, a esse nosso discurso, a esses nossos questionamentos, que precisa também, né, passar por esse processo de reeducação, principalmente para que a gente consiga uma equidade aí que é importante para todo mundo e não só para determinados grupos, não é? com certeza. E eu fico pensando que bom que nós temos, vamos ter 2 dias, né? Que não vai se encerrar hoje, Ah, porque é tem verdade. isso aí eu já vou deixar dito aqui para quem tá, que no domingo a gente vai seguir falando sobre isso, e tem muitas outras coisas que a gente com certeza vai querer trazer e contamos com vocês também a qualquer momento. Quem quiser deixar antecipar seus comentários, perguntas, enfim. Só para já ir antecipando um pouquinho. Eu vou ler um comentário aqui, e aí a gente contempla os anteriores também, que eu vi que houve. Vamos ver, gente, eu vou só me aproximar aqui. Somos a Beatriz. Somos expostas a isso muito novas. Me lembro dos meus 13 anos, como era sofrido usar os primeiros saltos para ser como todas as outras. Exato, né? Quem Nossa, nunca, lindo né? depoimento. Quem É, nunca, exatamente. e muito forte, né? É o que eu digo, são pequenos comportamentos que já vão nos moldando, né? Já vão nos Sim, levando, nos direcionando a uma certa posição que é desse estado de silenciamento, né? Para que as é coisas essa continuem. cultura. Essa cultura, né? Então, a importância justamente de a gente problematizar, de a gente identificar que isso é uma estratégia sociocultural, né, Muito que bem pensada. reforça essas vozes, né, que ela não está aí aleatoriamente, tem toda uma ideologia, né, eu ia dizer por trás, mas pela frente, por trás, pelo Por lado, todos os por lados. todos os lados, né, e aí eu fiquei pensando também, no todo tempo, né, essa questão da culpabilização da vítima que a gente falou, que também é um desses mecanismos, é a consequência desses mecanismos, né? E que a gente vai percebendo em diferentes graus, tanto naquelas primeiras situações que a gente veio falando, né? Quem passa por violência extrema dentro de casa, ou mesmo em situações assim, como a gente também exemplificou, né? A gente está participando de uma live com um convidado, e de repente a gente sente ali numa saia justa por alguma situação, e a gente vai. Na hora a gente pega de surpresa com alguma frase que atravessou e aquilo não soou legal, e a gente fica, não tá legal isso, aí tu fala e ao mesmo tempo
depois que aquilo passa, eu fiquei pensando assim, já passei por uma situação dessa, de eu ficar pensando, aí eu fiquei pensando, nossa, a pessoa falou tal coisa, será que eu respondi à altura? Será que eu não devia ter Exatamente. feito mais? Será que eu devia falar com aquela pessoa, chegar ao vivo ali Exato. e falar certas coisas? Será que eu devia chamar ela depois e olha, eu nunca mais faço uma coisa dessa? Ou, né? E aí daqui a Desculpa, me pouco, desculpa. é, e daqui a pouco a gente vai vendo assim, eu fui percebendo como é sutil que acontece a coisa, né? Não é aquela coisa assim, estridente, vem na sutileza mesmo e te pega, e se a gente não tá atento, a gente embarca, e aí eu fiquei pensando assim, enquanto eu me percebi me culpabilizando, né? Sim, Porque eu é fiquei pensando, assim a que pessoa acontece. lançou algo, lançou um comentário, eu fui pega de surpresa, acho que Ao respondi vivo, até, né? Foi ao acho que vivo, ao vivo. respondi, creio eu, da maneira como era possível, né? Diante das circunstâncias, que a gente falou disso também, né? A gente está numa live ao vivo com um convidado, tem outras pessoas, né? E aí, ok, tu te coloca de uma determinada forma, mas aí eu notei assim que eu fui levar aquilo para muito além da live. Eu fiquei problematizando aquilo na minha cabeça e vinha aquela tendência assim, eu devia ter feito mais, eu devia ter me posicionado mais, de repente, ou será que eu me posicionei bem? Será que eu tô certa? Será que, né? E aí é um pouco isso, né? Eu acredito, enquanto a mulher tá ali numa posição, ela sofreu o, O o abuso, comentário preconceituoso, seja em que nível for, né? Enfim, pode ter sido sem querer ou não, mas aquilo veio, aquilo foi uma realidade. E aí, como é que a gente se coloca? Aí a gente vê assim, nós mulheres que muitas vezes somos quem sofreu, né, o enunciado ali, com aquele enunciado, a gente fica se martirizando com aquilo, né? Ficar sim, problematizando aquilo na cabeça, aquilo segue, né? E supostamente para outra pessoa, que no caso era um passou. homem, devia estar dormindo, como eu falei, devia estar dormindo no sono dos justos, né? Sim, nem passou Super pela cabeça. tranquilo, com certeza nem passou pela cabeça dele que algum comentário possa ter sido ter passado dos limites, né? Sim. E aí isso acontece, e acontece muito, né? Então, é por Então, isso que a gente precisa falar sempre, para as pessoas detectarem isso. Porque, na verdade, a pessoa carrega isso, como você disse, é de propósito, não é de propósito, porque isso está na cultura, está enraizado. Então, a pessoa, uhum, ela transparece, né, na fala, em determinados uhum, momentos, esse dogma machista. Ela uhum, transparece o racismo, ela transparece a homofobia, né? Porque tudo isso está uhum, ali na cultura. Então, é mais um motivo que a gente tem para continuar repetindo, continuar falando, porque as pessoas precisam ter ferramentas para detectar essas uhum, situações. uhum, Porque muitas vezes passa, e aí vai acontecer igual aconteceu com você, né? Passa para o outro, mas para você não. Você fica ali ainda uhum, perdendo seu é, tempo, uhum, deixando de fazer uma outra atividade que seja interessante, para ficar maquinando um negócio uhum, que não é seu, né? Que você, na é. verdade, foi a vítima. Não, e que, né, eu até acho que na situação eu fiz o que era possível de se fazer naquele Sim, momento, né? sim, sim, com Mas, certeza. mas o que me chamou muita atenção e que aí eu identifiquei e até comentei contigo, né? É como, claro, em diferentes graus, né? Obviamente, mas como a coisa martela justamente assim, é como se a gente tivesse tido culpa de alguma coisa, né? Vem Exatamente. aquele, e aí eu acho que é uma tendência cultural a isso também, a mulher se colocar nessa posição, mas será que eu é que dei brecha para que a pessoa pensasse isso, né? Não, não foi nada por aí, Absolutamente, né? exatamente. Muito pelo contrário, né? Então, é como a gente lida com essas situações, né? Como a gente é pega de surpresa, como a gente como a coisa não é explícita, como ela é velada, como é que a gente sai, né, dessas situações, na verdade, sair. E é por isso que é importante a gente também sempre pensar, né?
se fosse um homem nesse lugar, né? O que eu já falei há um tempinho atrás. Se fosse um homem, né? Teria acontecido esse comentário? É. Será que o outro teria deixado transparecer se diante dele tivesse um homem, Uhum. né? É por isso que eu falo, esse é o mecanismo mais prático, mais imediato de detecção desses discursos. E outra coisa, muitas vezes o outro ele é questionado e ele parte da agressão, né? Parte do vocabulário pesado, né? Palavrões, xingamentos. Você é histérica, você é louca, né? A velha história da minha ex é louca, né? Uhum. Mulher que Uhum. questiona, mulher que desafia, é louca, histérica, né? Ou, Uhum. essa daí é uma puta, você é uma puta, né? Sempre Uhum. atacando a nossa feminilidade, né? Coisas que entre homens não acontecem. Você nunca vai ver um homem Uhum. xingar o outro, né, com esse tipo de palavras, né? Uhum. Nesse campo semântico, para ser mais exato. Uhum. Sempre Uhum. vai ser em outro sentido, né? E mesmo Uhum. quando chama o outro de corno, tá falando de quem? Da esposa, né? Da mulher, da Uhum. namorada. Então sempre vai ter aí a sexualidade feminina no meio, Uhum. não é? E aí são mais motivos para a gente perceber esses discursos. Porque uma pessoa que por exemplo, sei lá, nós estamos no meio acadêmico, a gente escreve um artigo, o artigo não é aceito. Ó, isso acontece com todo mundo. Uhum. Tem um problema conceitual, um problema de teoria. E aí, você é o quê? Você teve um problema para escrever esse texto? Você não entendeu determinada coisa? Ou você é uma Uhum. puta? Ou você é Uhum. uma vadia? Entendeu? Uhum. O xingamento é sempre relacionado à nossa sexualidade em qualquer meio, Uhum. em qualquer situação, enquanto que com o homem isso não acontece. Então, são questões que nós precisamos ir detectando para começar a combater. E é por isso que Uhum. eu volto no começo da live, a minha primeira indicação é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, o volume Uhum. 2, porque no volume um, para quem é leigo, não é da área da filosofia, ela vai apresentar a filosofia existencialista, então é um texto denso. Mas o volume 2, ela parte de vivências. E para quem não sabe, cada capítulo ela trabalha com uma fase da vida. Então, a menina, a Uhum. adolescente, a moça, e aí vai. A mulher que acabou de casar, a mulher madura, a idosa. E aí ela vai Uhum. apresentar situações cotidianas que essas mulheres viveram em todas essas fases da vida, que são formas de nós detectarmos esses discursos. E Uhum. veja, Simone de Beauvoir estava fazendo isso lá na década de 60. Uhum. E a gente ainda está discutindo isso, quer dizer, já evoluímos, né? Falamos isso já aqui hoje. Tem uma mudança vindo aí, tem uma geração vindo aí com outros pensamentos, mas ainda assim, né? Quando a gente Uhum. fala de uma coisa que aconteceu lá no século XIX, ainda está aqui hoje, metade do século XX ainda está aqui hoje, né? Essa divisão entre puta e santa, que está lá no Uhum. Gênesis, né? Eva, as mulheres são pecadoras depois de Eva, não sei o quê, isso até hoje se repete. Como é possível? Se o mundo mudou Uhum. tanto, não é? Tantas Uhum. inovações, tantas invenções, energia elétrica, agora, no final, agora, né, anos 2000, as próprias redes sociais, a internet, isso que a gente está fazendo hoje não poderia ser possível há 30 anos, né? Uhum. Enfim, várias inovações que aconteceram na área da medicina, da ciência, e nós? Por que que a gente não anda? Por que que a gente está tendo que Uhum. discutir isso ainda? Não é? Exato. A gente precisa, é urgente. Essa discussão nossa é urgente. Urgente, cada vez mais, né? E a gente estava falando do só um elemento, tem muita coisa, né, que a gente pode falar ainda, e exemplos. Isso tudo tá falando, e aí se eu penso na dança do ventre, né, que já foi uma palhinha que a gente não entrou nesse assunto propriamente, né? Mas se a Mas gente é for falar em, ilustrativo, né? em vozes, assim, só brevemente falando, né? Seguidamente, quando a gente que dança do ventre, já tem aquele olhar bem objetificado mesmo, né? Dança do ventre, safadinha, vai dançar, né? Vai dançar pro marido, vai dançar pro namorado. Eu já cheguei a escutar, né? Vai dançar pro Pessoas da noivo. família, eu não sei, cada caso é um caso, né? Tem gente que acha super bonito, tem gente que valoriza, mas eu digo, eu já escutei coisas do tipo, não é a dança de mulher direita,
né? Não é dança não é uma dança de fundamento, De né? mulher Então, certa. de mulher certa, de mulher de família, né? Então, É coisa de mulher perdida. esse olhar da dança do ventre, né? Vulgarizando essa mulher, objetificando essa mulher, né? Então, realmente, isso traz muitas vozes, né? E aí, claro, amanhã não, no domingo, a gente vai continuar Domingo, falando a e gente vai vamos, partir e daí. vamos poder também aprofundar essas questões também. Deixa eu só ver que tem um comentário aqui também, para a gente contemplar, não sair sem contemplar o comentário. É, Eliana, lembrei-me da. Deixa eu ver. Tu consegue ler aí, Rô? Não, o Não? comentário que tá aparecendo Lembrei-me para mim aqui é o da que Bia. pra mim tá cortando. Lembrei-me, tá saindo da metade. Nise Silveira, ela Ah, Nise, claro. sim, trocava Trocava cartas com Jung cartas. sobre trabalhos É, terapêuticos e ele sempre e ela questionava assinava. se Não, ela não, ela assinava como homem, aham, se não seria um homem. porque Uhum, exatamente. E ele uhum, questionava. uhum, Ele nunca trocaria correspondência com uma mulher, né? E aí ela uhum, fazia as cartas e escrevia, assinava como homem. E aí ela começou a ter essa discussão com o marido, e o marido dizia, nossa, mas é isso mesmo, né? Não, ele desconfia, né? Tipo, é uma conversa assim. É o que a gente estava falando no começo da live, Eliana, com as mulheres escritoras que tiveram que ficar aí muito tempo assinando livros, né, com nomes uhum, masculinos. Ou uhum, então, quando no começo do século XX, muitas mulheres já pegando aí o gancho do movimento sufragista, começaram uhum, a se emancipar, e aqui no Brasil a gente tem o caso da Anita Malfatti, que foi uma modernista maravilhosa, que trouxe várias inovações para a nossa arte aqui no movimento modernista, principalmente na Semana de 22, e ela foi atacada, né, pelo Monteiro Lobato, exatamente pela arte, por ela estar uhum, lá diante, né, do lado dos quadros que ela pintou, que eram uhum, quadros extremamente inovadores, né, uhum, naquela época, e ela foi questionada. E depois, um pouquinho mais para frente, aconteceu também com a Raquel de Queiroz, que publicou o primeiro livro aos 18 anos, e o Graciliano Ramos, também um grande escritor, né? E aí, só para quem chegou agora, a minha área é a literatura, então eu fico nesse meio. E a Raquel de Queiroz foi questionada pelo Graciliano Ramos, que disse: uma mulher não escreveria um livro como esse. Isso não foi uma mulher que escreveu. Então, uhum, veja: se a mulher assina como nome de homem, ela não quer ser estereotipada. E se uhum, ela assina, ela sofre essa estereotipação. Então, tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E uhum, aí eu tenho mais um exemplo, e aí já na minha área de estudo mesmo, na literatura pornográfica, que é a Pauline, que assina, é o pseudônimo, que assina a história de Ó, né? Que é uma obra que foi escrita na década de 50 do século XX, mas até hoje é citada dentro do meio da literatura pornográfica, exatamente porque traz o sadomasoquismo, né? uhum, E ela também assinou como pseudônimo feminino, né? Ela mulher com pseudônimo feminino, porque ela também ficou com medo de ser censurada, né, no mundo real pela publicação daquela obra. E aí ela tem uma entrevista muito interessante em que ela diz que ela só. E isso, veja, ela foi dar essa entrevista em 94 e o livro uhum, saiu em 54. Olha só. Aí nessa entrevista ela assume a maternidade, né, do livro. E aí uhum, ela diz que ela só escreveu porque o marido diz para ela: ah, você vai querer se aventurar em escrever igual o Marquês de Sade? Não uhum, existe mulher que consegue escrever pornografia. Isso daí não é para você. E uhum, ela vai lá e escreve a história de Ó, que até hoje é citada aí no meio da literatura pornográfica, especificamente no meio do sadomasoquismo, como uma uhum, referência, e também porque é uma voz feminina de uma autora mulher falando sobre uhum, um assunto como esse, né? Então, nós temos sim, aí vários exemplos de mulheres revolucionárias que uhum, ficaram um tempo às escondidas, né? Ficaram um tempo silenciadas, ou foram silenciadas em alguns momentos da história, como a Anitta, como a Raquel de uhum, Queiroz. Por quê? Porque tem uma vagina, né? uhum, E aí que eu digo, troca de lugar. Se fosse um homem que tivesse escrito com 18 é, anos uma obra literária, ele teria uhum, sido questionado por quê? Ah, essa obra literária não é boa, né? Você não escreve bem.
Uhum. Ele não teria sido questionado porque ele é homem, como aconteceu com a Raquel. É isso Uhum. que eu digo. Esse é o mecanismo de detecção desses discursos por conta disso. Você troca o papel e aí Hum, grita para você. Não, é, realmente é um discurso sexista. exato, porque muitas vezes a gente fica nessa questão da a igualdade, né? Não, a questão é perceber que cada gênero, ok, tem suas particularidades, mas que Sim, é o respeito a justamente as diferenças que vai dar essa voz igualitária, né? Mas quando sim. a gente percebe essas relações, né? Quando muda, né? Muda o sinal ali, mudou todo o Muda tudo. parâmetro, né? Muda tudo, aí é que a gente precisa reafirmar, né? Sim. Eu ia até dar um exemplo bem rapidinho. É, se a gente parar a mídia, né? A gente falando desses pequenos elementos, esses sinais, às vezes o cabelo curto, algum comportamento assim super trivial que a gente veja, e a mídia, né? O papel da mídia nisso tudo também reforça, né? É uma voz que Sim. reforça muito esses preconceitos, esses estereótipos, né? Tem aquele programa, o Esquadrão da Moda e tantos outros desse gênero, Desse né? tipo. Desse tipo, né? Que justamente eu gosto de ver pelo lado da linguagem visual, né? Da questão da Da vestimenta com verbovisualidade. os contextos, né? Às vezes eu gosto de ver por causa, mais em virtude disso, né? Como a gente se vestir de uma determinada forma, a depender dos contextos, vai potencializar Precede, determinadas né? vozes, né? Então eu Precede a gente. Chega primeiro. precede, né? Então isso me interessa desse ponto de vista, mas aí a gente vê assim, né? Geralmente é voltado para o público feminino, né? Então sempre são mulheres que são reeducadas, né, a se vestir. E aí Sim. geralmente essas mulheres também existe todo um padrão, né, de que são as famosas piriguetes que eles colocam, né, então que se vestem de uma forma mais vulgar, vamos dizer, né, pecam é, os excessos, né, em termos da vestimenta, de como combinam as peças e tudo mais, enfim, é feito toda uma análise ali, ok? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas aí me chama a atenção assim, são as mulheres, e aí geralmente, né, tem ali sempre a figura da pessoa que solicita, né, que faz o pedido, inscreve essa mulher, né? E aí a gente Ah, tem para ali, ela não ser raro, reeducada. não raro é um homem, né? É o marido, é o esposo, é o namorado, aí tu olha pro lado, quem é o namorado, né? Tu olha como a criatura tá vestida, né? Dá vontade, não dá Ah. para trocar, né? Dava para trocar, assim, né? O homem tem a consultoria, né? É que não há Porque essa exigência, né, no mundo masculino. então, eu fico percebendo muito essas relações, né? Então, da mulher é cobrado toda uma etiqueta em termos do que ela deve É um vestir código, ou né? não, né? Esse Super código, fechado, né? rígido. Mas às vezes aí tu olha ali a pessoa que solicitou aquela transformação, vamos dizer, aquele presente, né? Aquele presente que é a transformação. Também, se a gente fosse verificar, ele também não tá, ele pode não estar vestido da melhor maneira para aquela ocasião, às vezes está super desleixado ali, no entanto, é ela que vai participar do Ok, programa, tá né? ok. Então, assim, a gente não vê o mesmo movimento para que, então, eu pensava assim, que poderia ser bacana ter homens participando do programa e Sim, estar é mostrando, justamente isso. né? Você troca o lugar, você percebe, fica nítido. Exato, então era só para um exemplo, assim, não sei quem vê, quem assiste, mas eu me lembrei disso, assim, também, que às vezes eu fico pensando nessas questões, né? Como muda quando é o homem ou a mulher, justamente quando a gente muda essa posição, então aí a gente Muda vê tudo. a discrepância que há, né? Sim, E então vou só ler os comentários, eu não sei, Rô, se tu sim. quer fazer algum Não, adendo, assim, que tu. eu quero deixar o convite para quem está aqui para a gente continuar o nosso papo no Uhum, domingo, às 4 da tarde, aqui pelo canal da Marice, da Tinha Artista. A gente vai, a partir daqui, né, abordar assuntos que a gente não conseguiu falar hoje.
mesmo fazendo 2 lives na sequência, né, como a gente está Uhum. fazendo, tem muita Uhum. coisa para falar. Muita. Então, o que não foi contemplado hoje, talvez tenha passado aí pela cabeça de quem está assistindo, ou quem vai assistir ainda, Uhum. né, que não está ao vivo, mas que ainda vai assistir. Ah, elas não falaram de tal coisa, ou alguma coisa Uhum. passou. A gente vai tentar fazer isso no domingo, então, para deixar esse assunto assim bem resolvido, bem marcado. Uhum. Foi a nossa intencionalidade desde o início, quando a gente combinou de fazer esse bate-papo hoje. E já deixo meu agradecimento. Várias pessoas do meu meio estão aí, a Bia, o Anderson, a Eliana, a Renata, o Murilo também está aí. Pessoas que foram convidadas por mim e vieram mesmo nos prestigiar e com certeza deixar aí, levar e deixar, né, um pouquinho do que foi esse encontro tão bacana. Obrigada, gente. Com certeza. E eu, antes de também fazer o meu último comentário de hoje, né? Aqui, só provisório, né? Eu queria contemplar só o comentário aqui da Cristina. Eu não sei se ela segue aqui com a gente, mas independente vai ficar aqui, né? E ela fez o seguinte comentário: vivemos um momento em que as mulheres estão sendo levadas a desacreditar outras mulheres, a desacreditar o movimento feminista, os enunciados são no sentido de tratar o feminismo como um mal. Né? Então, só Posso dar contemplando um aqui, exemplo claro, rápido com disso? certeza, fica bem à vontade. Assim, salvaguardadas as questões políticas, que a gente pode depois até fazer uma live sobre isso. Se a gente Uhum. entrar agora, a gente vai ficar aqui a madrugada Sim, inteira, né? sim. Mas para ilustrar isso que a Cristina disse, a gente tem uma ministra, né, com os direitos da mulher, né, os direitos humanos, que ajuda a nos deslegitimar. Uhum, E ela uhum, foi colocada nesse lugar para isso mesmo, né? Uma pessoa que traz aí uma vivência extremamente fechada, né, por causa da religião, também isso é uma outra live, tá? Não vou me estender uhum, aí, mas a uhum, gente percebe que a religião ela é uma ferramenta de alienação, muitas uhum, vezes, e como que isso vai passando, né? E tanto que esse lugar que ela está, esse lugar de privilégio, como uma ministra que está lá para defender os direitos das mulheres, e como que a gente vê ela fazer o contrário todo o tempo. E aí eu chego nisso, para concordar aí com a Cristina. Ela foi colocada nesse lugar para isso mesmo. Porque o uhum, Ministério das Mulheres, o Ministério dos Direitos Humanos, as causas das minorias, não é interesse do governo atual. Então, colocar lá uma pessoa que não tem fundamentação teórica, que não tem uma vivência que combine com o que esse ministério deveria fazer, uma pessoa leiga de todas essas questões, e ainda atinge diretamente o Estado laico, né? Isso vai uhum, de encontro à nossa Constituição Federal. Então, assim, existem N controvérsias, né? uhum, Com relação a essa mulher nesse ministério. E aí eu chego nesse lugar. É de propósito. uhum, É que é para isso, é para a gente realmente ter a nossa luta desvalorizada, desqualificada, para que as uhum, pessoas, que o senso comum chegue no senso comum, porque chega no senso comum a figura dessa uhum, ministra, mas não chega a gente, Marice. uhum, A uhum, nossa fala não atinge, porque ela está num uhum, lugar, num lugar de privilégio, de alcance de fala que a gente não tem. uhum, Então, o que ela fala alcança a massa, o que a gente uhum, fala não. E é esse o real perigo. E é por uhum, isso mesmo que ela está lá. Então, uhum, sim, né? Nós temos aí determinadas mulheres em determinados lugares que tenham aí, passaram, sei lá, por uma lavagem cerebral, uhum, ou sei lá, eu não sei assim, agora explicar esse fenômeno. Que é uma mulher que consegue negar o uhum, feminismo, né? Negar uhum, todas as conquistas do movimento, ou se é por desconhecimento, hoje é uhum, possível que a gente tenha informação, né? Que a gente dê um Google lá e coloque minimamente algo para a gente poder ler e aprender um pouquinho, né? Então, eu não sei se é muita justificativa. Mas é de propósito, uhum, porque o que eu falei, a gente é 51% da população. uhum, As mulheres são a maioria no Brasil e no mundo, em números. Então, realmente, tirar de nós a legitimidade do nosso discurso é uhum, favorável ao outro lado. uhum, E aí, pensando agora no governo como um todo, é exatamente isso.
A submissão Desqualificar ideológica, né? submissão ideológica, alienação, Hum, desqualificar os indígenas, desqualificar as pautas dos homens negros, das mulheres negras, hum, faço a separação, exato. porque são pautas distintas, das Uhum, pessoas com deficiência, das minorias, das pessoas com outras orientações sexuais, a população LGBT, a população queer, uhum. todas elas são deslegitimadas nesse balaio. E é de propósito, é para isso Sim, mesmo. O problema é que estratégias, né? cola, é estratégia. E o problema é Estratégias. que, por esse alcance discursivo que essas pessoas Hum, têm, o discurso cola. hum. É esse o problema. São os livros sendo queimados, né? Quem Exatamente. detém o conhecimento, né, detém o poder. É aquela máxima que segue vigente, né? Desde Então, sempre, desde a desde Idade Média. sempre. E aí a Cristina, ela também seguiu, depois eu vi aqui, que ela disse assim, a alteridade que constitui o eu, esse universo discursivo que nos interpela, né? Então, é bem isso. Depois, a Eliana, que está aqui ainda com a gente, obrigada, Eliana, né? Que disse agora de propósito, é perverso, e eu já sofri violência doméstica e ouvi de muitas mulheres, mas o que você fez para ser agredida? Gente, isso é muito forte. Obrigada por compartilhar com a gente, Muito obrigada por porque estar muito aqui, Eliana. obrigada, porque esse Beijo. depoimento É muito é muito significativo e significativo, parte de um lugar de fundamental. segurança, né? Hum, De poder se sentir bem para dizer isso aqui, né? Nesse lugar que a gente está. uhum. Isso é importante também ficar bem destacado. E a Eliana falou também, infelizmente, o machismo é arraigado em mulheres também, que é bem o que a gente falou lá no início, não sei se a Eliana tinha chegado já, perpassa a nós mulheres, porque justamente, né, é estrutural, né, social, cultural e estrutural, então vamos mobilizar, nós mulheres também mobilizamos essa voz, né, e quantas Primeiramente, vezes a tem que ser gente, as próprias consequências, né, até aquilo que é negativo e que a gente absorve já é fruto, né? Já é esse construto todo, né? Mal elaborado dentro da gente que a gente precisa expurgar da gente, mas como é que a gente faz, né? A gente fica não, as, as relações não são transparentes, né? É, e aí a gente pensa Bakhtin, né? Com a é a tensão cultura. toda, tensão no mais alto grau, né, da palavra tensão, né, nesse sentido. Eliana segue, ela fala sim, a mudança está aí, estamos construindo uma geração melhor. Acho que dentro do que tu vinha Isso, falando dessa isso. mudança A Eliana que também já é vai. professora e ela Uhum, deve estar sentindo a mesma coisa que eu. Eliana, eu disse isso agora mesmo na outra parte da live, que eu tenho percebido as minhas alunas do ensino médio vindo com um discurso já bem diferente. Espero que isso também esteja acontecendo com você e que isso esteja acontecendo também de uma maneira uhum, mais grandiosa. uhum, com certeza. E para a gente fechar, assim, a gente não sei, Rô, fica bem à vontade se tu quiser comentar algo ainda, mas se não, a gente vai se encaminhando, assim, pro nosso fechamento, que a gente já vem falando, Sim, né, desde as 9, foi um prazer, foi uma delícia estar aqui, igualmente, é sempre sempre um é um, prazer. sempre um prazer falar com a Rô, que agora eu chamo ela assim, a Rô, virou Rô, e assim, muito importante, muito significativo. A gente se Sim, entender, que a gente sempre reforça que somos mulheres privilegiadas, né? Todos aqui somos, porque estamos debaixo de um teto, temos acesso à internet, acesso à informação. Quantos de nós não têm essa mesma possibilidade, esses direitos atendidos, e a gente deve justamente permanecer, resistir dialogando, porque é assim que as coisas podem de fato se movimentar, né? A gente sim. dá ar para as ideias, né? Oxigenar e construir esse outro mundo, né? De mais igualdade no sentido de respeito às nossas diferenças, ao que somos, né? Como seres no mundo, né? Como Mais valores no mundo, importante. né? É, precisa ser construído junto, né? Com o nosso exercício de empatia, com o nosso exercício de escuta, né? E de a De gente ter o que reconhecimento do nosso falar. privilégio. Isso, exato. Então,
A Rô e eu, a gente sempre, eu digo que é sempre um prazer conversar contigo, Rô, porque a Igualmente. gente sente muita afinidade, né, com as nossas ideias, com a gente, e como isso é importante, né, a gente se afinar com justamente essas vozes que não são vozes, de novo, no sentido da concordância, né, mas que vozes com as quais a gente se sente contemplado, respeitado, né, Acolhidas. acolhido, né? Então isso é muito importante. Então E me hoje, sinto e hoje nós tivemos sorte de aparecerem aí mulheres maravilhosas, né, acompanhando a nossa live. com E certeza, também estão dividindo esses pensamentos com a gente. com E certeza, estão aproveitando, né, para fazer esse processo de reflexão, como a gente falou, tudo isso é tão naturalizado, né? E aí a uhum, gente vai falando, apontando algumas coisas, e essas mulheres também podem repensar algumas coisas das suas próprias vidas, né? Isso que é o importante. com Muito obrigada pelo certeza. convite novamente. Domingo tem mais. Domingo tem Vai ser bom de mais. novo. E só E uma faixinha aqui que eu queria ressaltar. Eu tinha deixado umas referências, algumas referências ali, antes da live, que era o sim, sim, discurso da sim. Manuela Dávila, né, Sim, das das interrupções, interrupções e alguns vídeos, né, bem humorados do Porta dos do Porta Fundos, dos que Fundos. vão trazer em pequenas pílulas, né, são vídeos super breves, assim, que vão justamente também trazer essa provocação, né, para esse preconceito voltado à mulher, né, e essas situações, essa saia justa que não raro a gente passa em várias situações, né? Então, quem puder dar uma olhadinha, porque também a gente pode Complementa, né, a nossa falar, fala. ajuda a complementar, ajuda a gente a entrar no clima. Como eu disse, tem o primeiro Entre Vozes, né? Entre Nós, é o 4 que está disponível também, falando sobre literatura pornográfica e a dança do ventre, né? E essa questão, esse olhar para a mulher também já desde lá, né? E a gente Desde lá. vem vindo, né? Eu me lembrei do filme também, vou inserir nas referências essas dadas antecipadamente né, de possibilidades de quem quiser ir lá e dar uma De olhadinha, diálogo. né, possibilidades de diálogo. Me lembrei do filme da Mary Shelley, né, com o Ah, sim, Frankenstein sim, sim. também, né, e Ela toda também. super jovem, né, uma escritora super jovem que também se viu numa situação em que precisou, né, A rebater sombra do todo um marido, sistema, a né? sombra do marido, né, então fica também as referências e eu vou inserir, vou complementar a listinha lá e quem tiver sugestões também, né, vou acrescentar aqui o que a Rô falou em termos de leituras de livros, de filmes. Quem quiser ajudar a nossa lista a se A encorpar, crescer. a crescer, fica bem à vontade. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, comentário, depoimento, quem quiser participar também do Entre Vozes, sabe que esse é um espaço aberto para quem quiser dialogar, inclusive aqui comigo diretamente, assim como eu estou fazendo com a Rô hoje. Vai ser um grande prazer. Então, quem não conhece o canal no YouTube também, que gostou de acompanhar, por favor, se inscreva lá, ajude também o canal crescer com essa ampliação do diálogo, né? A partir do que cada um. Democratização do diálogo. Isso, então, quem gostou, quem. Vai ser um prazer. Sigam com a gente para a gente seguir dialogando. E domingo, então, com a Rosana. 4 da tarde. Às 4 da tarde a gente segue aqui e também quem quiser, sábado e domingo às 6 vai ter também tarô e Bakhtin, tarô holístico e Bakhtin com Jung e Bakhtin, uma conversa assim que vai para esses lados também, né? Humanitários, holísticos e o que a gente pode interpretar dessa linguagem verbovisual das cartas de tarô, né? Muito Então fica o interessante, com convite para certeza. todos. Foi uma grande noite para todos nós. Foi um prazer. Obrigada, Lindo, foi Rô. lindo. Um Muito beijo, minha obrigada a querida. Beijo para todos. todos. Tchau, Até tchau. domingo. Até domingo. Tchau, tchau.